História do Brasil 1, texto 11. A geografia do crime. Violência nas minas setecentistas. A construção dos espaços da violência. A desorganização político-administrativa da Capitania de Minas Gerais. A descoberta do ouro e a ocupação das áreas mineradoras. Desde que Pero Vaz de Caminha informou ao rei de Portugal que não se podia saber se a nova terra descoberta havia ouro nem prata, nenhuma cousa de metal nem de ferro, a metrópole viveu a expectativa de encontrar metais preciosos na América Portuguesa. Segundo João Antônio Andreoni, apesar do grande interesse nos metais, sempre houve bastante descuido na busca do ouro, fosse em razão do sucesso da economia açucareira no Nordeste e de outras culturas agrícolas, como as drogas do sertão, fosse porque o gênio de buscar índios nos matos tinha desviado os vassalos desta diligência menos escrupulosa e mais útil. Mas essa afirmação de Antonil não se sustenta. As primeiras incursões no território que viria a ser as Minas Gerais datam de 1553 e foram frutos da precoce expedição de Francisco Brusa de Espinosa, que partindo do Porto Seguro penetrou os sertões pelo rio Jequitinhonha, na região de Araçuaí, Minas Novas, Diamantina e Cerro, que posteriormente se revelaria grande produtora de ouro e diamantes. Seguiram-se outras entradas, ainda no século XVI. Expedições diversas se formaram também à procura de esmeraldas, seguindo sempre as margens do Rio Doce, Caravelas e Jequitinhonha. É de 1664 o primeiro documento oficial que faz referência explícita ao descobrimento de minas dos Cataguás e sertões do Caeté, denominação primitiva de Minas Gerais. As penetrações que até então vinham se fazendo pela capitania da Bahia passaram a sair da região de São Paulo, o que conferiu aos paulistas hegemonia no início da ocupação do território das Minas, somente ameaçada a partir de 1700, quando se tornou incontrolável o fluxo migratório para as minas de ouro. Essas expedições que partiam de São Paulo eram montadas com grande número de homens brancos, presença de religiosos e um número ainda maior de indígenas que conheciam aquelas paragens inóspitas. Eram indispensáveis na abertura de picadas e como guias no conhecimento das coisas do sertão, dos alimentos exóticos e tropicais. Os paulistas possuíam características muito peculiares. Sofriam, como afirmou Charles Boxer, de uma paixão ambulatória, sempre propensos à aventura e ao nomadismo. Os paulistas penetravam nos sertões com crescente determinação e precisão, percorrendo trilhas que se transformariam no primeiro caminho para se chegar às minas. Desse período, tem-se notícias esparsas do descobrimento de metais e pedras preciosas em locais diferentes e por grupos diversos. Os pioneiros paulistas levavam aproximadamente 2 meses para chegar às minas, marchando do amanhecer ao início da tarde, quando paravam para providenciar alimento e preparar pouso. Esses descobridores, em suas viagens, espalharam pelos caminhos pequenas roças necessárias para o suprimento das expedições. Essa foi uma prática comum naquele território, ainda selvagem e despovoado, que se manteve ao longo de décadas, como pode ser confirmado em carta enviada ao rei de Portugal em 1734, na qual se afirmava que, para a segurança e a continuidade dos descobrimentos, os participantes da bandeira deviam providenciar a derrubada pelo caminho de alguns matos a fim de plantarem mantimentos para o sustento das pessoas,
condição precisamente necessária em relação das muitas distâncias e perigos de alguns assaltos que se fizessem aos mantimentos conduzidos para aquela conquista. Nas suas incursões, os bandeirantes levavam poucos pertences, uma vez que tinham de enfrentar passagens estreitas, serras quase intransponíveis, despenhadeiros, animais e indígenas bravios, enfim, imprevistos que, algumas vezes, faziam com que estes aventureiros abandonassem todo o seu carregamento no caminho. Portavam armas de fogo e flechas para enfrentar os perigos da jornada. Vestiam-se simplesmente com um chapelão de abas largas, camisa e ceroula. Barbados, caminhavam quase sempre descalços e não de botas, como iconograficamente são representados. A pobreza com que viviam os primeiros exploradores paulistas os estimulou a penetrarem pelos sertões em busca de índios que, sem ônus, além da aventura, lhes serviam de escravos. Segundo a informação sobre as minas no Brasil, documento anônimo de finais do século XVII, para aqueles homens paulistas, são as melhores minas matar e capturar tapuias, sem fazerem mais exames, passavam as conquistas, contendo-se com a fama pública que entre si conservaram muitos anos de que naquelas partes havia ouro. A captura pragmática do gentio pelos paulistas somou-se à deliberada expulsão dos indígenas das áreas em tese destinadas à mineração, à agricultura ou à pecuária. Já em 1718, a política metropolitana em relação aos indígenas que habitavam a incipiente capitania ficava patente. Em carta ao ouvidor da comarca do Rio das Velhas, D. Pedro de Almeida, o então governador da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, afirmava: muito mais o há de entender como Dona Isabel, pois, quando se concediam essas mercês, de 300 a 400 léguas de terras, eram tudo matos povoados de gentio, com a condição de o expulsarem e de os povoarem. A indesejável presença dos indígenas foi reiterada, em 1734, pelo mestre de campo Matias Barbosa da Silva, que informou ao conde de Galveias, então governador da capitania de Minas Gerais, os grandes destroços que executavam os gentios bravios e a necessidade de reduzi-los ou afugentá-los e descobrirem novas terras para se povoarem de gente e as minas do ouro e pedras que se achassem para a conveniência pública. Anunciadas as descobertas, as bandeiras multiplicavam-se a partir da última década dos 600. O taubateano Antônio Rodrigues Arzão, em 1693, dava conta do descoberto de amostras de ouro preto, que anunciava para Portugal a promessa das riquezas tão esperadas. Uma vez descoberto o metal, a ocupação da área se deu de forma aleatória, de acordo com os achados do metal. Apesar das condições topográficas adversas e das distâncias às descobertas do final do século XVII, se seguiu um vertiginoso deslocamento de pessoas para a região sem precedentes na América Portuguesa. A corrida do ouro, com seu ritmo acelerado, chegou a se constituir em ameaça de despovoamento e desequilíbrio econômico para vários pontos da América Portuguesa e do próprio reino, forçando, inclusive, a metrópole a lançar mão de dispositivos legais que se mostraram ineficazes para frear o movimento migratório. Segundo afirmou Antonil, em 1711, a sede insaciável do ouro estimulou milhares de pessoas a deixarem suas terras e seguirem para as minas. Nas frotas vinham grandes levas de portugueses que se dirigiam às áreas mineradoras. Continua Antonil, relatando que todas as partes do Brasil vão brancos, pardos e pretos, e muitos índios, de que os paulistas se servem. Para as minas seguiam homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos
de diversos institutos. A tal ponto se tornaram as minas atrativas que D. Álvaro de Silveira Albuquerque, governador da Repartição Sul, escreveu ao governador da Bahia em 1704 que se achava cada dia mais só assim de soldados como de moradores, em virtude do excesso com que fogem para as minas. Acreditava D. Álvaro que a mesma solidão acompanhava o governador da Bahia, pois recebera das Minas a informação do cônego Gaspar Ribeiro que é tanto o excesso de gente que entra na região mineradora pelo sertão da Bahia que brevemente entende se despovoará esta terra. Deslocamento de tal proporção se explica pela oportunidade que a mineração representava na conjuntura conturbada da economia açucareira no litoral após a expulsão dos holandeses, de empobrecimento da metrópole e, sobretudo, pelo fato do ouro ser extraído de depósitos de aluvião, o que permitia a qualquer indivíduo, sem necessidade de muitos recursos, ingressar na atividade. 3 eram os caminhos que permitiam o trânsito para aquela região: o de São Paulo, comum ao Rio de Janeiro, o caminho do Novo Rio de Janeiro e o do Rio São Francisco, também chamado Caminho Geral do Sertão, comum à Bahia, Pernambuco, Maranhão e outras regiões. Na informação sobre as minas do Brasil, faz-se referência ao descobrimento de outras vias de acesso às minas. Pela altura e disposição em que elas se acham e pela quantidade dos sertões que as cercam e pelas notícias que deles caminhos dão alguns paulistas que, intentando penetrá-los com suas tropas, não puderam consegui-lo pelo intratável das serras, vastidão dos matos, falta de águas em uns e de mantimentos em outros, pois carecem ainda dos agrestes que usam. O grande afluxo de pessoas que corriam às minas do ouro, embaladas pelo mito do enriquecimento fácil e rápido, foi a razão que instigou os representantes da coroa portuguesa a promoverem a abertura do caminho novo do Rio de Janeiro, tarefa atribuída ao sertanista Garcia Rodrigues por volta de 1701, que reduziu em muitos dias a viagem, além de se apresentar como uma maneira mais segura para a arrecadação dos quintos reais. Gradativamente, nesse caminho, foi se desenvolvendo uma atividade agrícola razoável. Ranchos foram construídos e intensificadas as trocas comerciais. A descrição feita por Antonil em 1711, entremeada de comentários sobre a paisagem fechada por matas e serras, com belas vistas animais e plantas silvestres, registra a existência de plantações de milho, abóbora, feijão, batata e mandioca ao longo do percurso. Provisões indispensáveis para o abastecimento dos viajantes. Nestas roças eram criados porcos e galinhas e em algumas delas havia vendas para comercializar esses produtos e ranchos, estalagem para acomodação de passageiros, descanso dos cavalos e mulas. Diferentemente do Caminho Novo, no qual as roças eram elementos referenciais do trajeto, o caminho do São Francisco vinha pontuado de currais, partindo das capitanias da Bahia, Pernambuco e Maranhão. Podia-se chegar por terra ao Rio São Francisco, na altura do arraial de Matias Cardoso, seguindo pelas margens desse rio até atingir o Rio das Velhas. Era considerado o melhor caminho para o transporte de criações e escoamento de mercadorias, por ser mais plano, abundante em águas e bastante povoado em sua extensão. Em princípios do século XVIII, tentou-se impedir a circulação nesta via de acesso em direção às minas. A coroa entendia que se houvesse apenas um caminho de entrada e saída da região, o extravio do ouro e a cobrança de impostos estariam mais convenientemente garantidos. Embora a coroa tentasse proibir o trânsito por esse caminho, ele era necessário em razão do comércio que se fazia entre as minas e os currais do São Francisco. De lá vinham fazendas de todo gênero, escravos e outros produtos com um preço bem menor do que os que vinham do Rio de Janeiro. E mais importante, era a região do São Francisco que abastecia as minas de gado, cavalo e sal.
imprescindíveis para a sobrevivência dos moradores das áreas de extração de ouro. Por esses 3 caminhos transitavam os que buscavam ouro: os tropeiros, os comerciantes, os índios, os quilombolas, os salteadores. O perigo estava à espreita a cada viagem. Na opinião do padre Manuel da Fonseca, naqueles primeiros anos de ocupação, tudo podia acontecer onde faltavam homens virtuosos, que com seu exemplo excitem aos mais a viver como cristãos e ao temor das justiças, que com o castigo determinado pelas leis obriguem, se não a obrar bem, ao menos a fugir do mal. O início da normatização administrativa e tributária na área da mineração. O início da normatização administrativa e tributária na área da mineração. Nestes primeiros anos de ocupação da área mineradora, o Estado não teve uma presença marcante na região. A coroa demorou para perceber a dimensão do empreendimento minerador e traçar uma política efetiva para essa parte da América Portuguesa. Uma vez descoberto o ouro, a primeira medida foi a de normatizar a arrecadação tributária. É interessante que, não obstante a organicidade administrativa das áreas mineradoras, logo em 1700 foi adotada a cobrança do quinto. A forma do pagamento desse imposto variou ao longo de todo o século XVIII, e nem sempre alterações na forma de arrecadação foram vistas com simpatia pelos vassalos, o que gerou um sem número de revoltas. Em 1702, foi editado o Regimento dos Superintendentes, Guarda-Mores e mais oficiais deputados para as minas de ouro, que regulamentava o regime de distribuição das terras nas regiões mineradoras. Ao par do sistema de terras generalizado para a América Portuguesa, o das Seis Marias, implantou-se nas minas o sistema das datas, terras de prescrutação mineral distribuídas de acordo com o número de escravos dos candidatos. Para os que tivessem até 11 escravos, seriam concedidas 2 braças e meia de terra, 5,5 metros quadrados por cada cativo. Se o minerador fosse proprietário de 12 ou mais escravos, receberia uma data de 30 braças, ou seja, 66 metros quadrados. As datas eram demarcadas, em geral, às margens dos ribeirões auríferos. A primeira data demarcada, em geral, a mais rica delas, situada no lugar onde o ouro havia sido encontrado, era dada ao descobridor. Como estímulo para empreender novas descobertas, este recebia também a terceira data demarcada. A segunda data pertencia à Real Fazenda e era leiloada. Todas as outras eram sorteadas entre aqueles que, estando presentes, pretendiam explorar o metal. Fica aparente na documentação que os costumes vigentes nas minas e os privilégios internalizados pelos vassalos acabaram por atropelar essa ligação, como bem o demonstram os motins de 1713 em Vila do Carmo, os que eclodiram no processo de reintegração dos morros realengos e do distrito de Itaverara contra o escrivão de datas. Foi a partir de sua intervenção no conflito conhecido como Guerra dos Emboabas, 1709-1710, a luta entre os paulistas e portugueses, baianos, pernambucanos e outros pela hegemonia nas minas, que a coroa resolveu instaurar um controle efetivo na região mineradora. Isso significou, entre outras medidas, separar a capitania de São Paulo e Minas do Ouro da do Rio de Janeiro e elevar, entre 1711 e 1715, vários povoados à categoria de vila, de forma a permitir a disseminação da máquina administrativa, buscando institucionalizar politicamente a região.
Em 1711, receberam suas insígnias Vila Rica de Ouro Preto, Vila Real do Ribeirão do Carmo Mariana e Vila Real de Nossa Senhora da Conceição Sabará. Em 1713, foi a vez da Vila de São João del Rei. Em 1714, a Vila Nova da Rainha, Caeté, e Vila do Príncipe, Cerro. E em 1715, a Vila de Nossa Senhora da Piedade de Pitambi. Em 1714, no governo de Dom Brás Baltazar da Silveira, foram criadas pela provisão de 6 de abril de 1714 as 3 primeiras comarcas da capitania: a de Ouro Preto, com sede em Vila Rica, a do Rio das Velhas, com sede em Sabará, a maior delas, e que compreendia todo o sertão ainda pouco explorado do norte e noroeste da capitania, e a do Rio dos Montes, com sede em São João del Rei, que compreendia o território que hoje equivale ao sul do estado de Minas Gerais. Correção, em Capitania do Rio das Mortes, com sede em São João del Rei, que compreendia o território que hoje equivale ao sul do estado das Minas Gerais. Alguns anos mais tarde, pela provisão de 17 de fevereiro de 1720, foi criada a comarca do Cerro Frio, com sede em Vila do Príncipe e onde seria demarcado, em 1734, o Distrito Diamantino. A partir da normatização administrativa da área mineradora, iniciou-se o chamado período orgânico da extração do ouro. Na verdade, a instabilidade exteriorizada nos constantes tumultos ao longo do governo do Conde Assumar, 1717-1721, gerou a necessidade de novamente se dividir a capitania, o que se fez em 1720 após a revolta ocorrida em Vila Rica contra a prometida instalação das casas de fundição. A necessidade de garantir a previsibilidade das ordens na área de mineração e a eficácia da arrecadação tributária promoveram a separação da capitania de Minas Gerais da de São Paulo, constituindo-se em 1721 a capitania de Minas Gerais, cujo primeiro governador foi Dom Lourenço de Almeida. Não obstante alguns historiadores defendam a tese de que após 1736, ano da eclosão dos violentos motins do sertão do São Francisco, a situação político-administrativa nas Minas tenha se normalizado com o fim da era dos potentados. Tal constatação não se sustenta quando se examina as áreas mais distantes dos centros administrativos da capitania. Todas as tentativas da coroa para obter um eficaz controle das áreas mineradoras, e aqui podem se incluir também alguns núcleos urbanos, esbarraram em 3 questões fundamentais que contribuíram para o baixo grau de institucionalização política na capitania das Minas: a generalização das zonas de non-droit, a criação de territórios de mando e a exacerbação do mandonismo bandoleiro. Em primeiro lugar, destaca-se a permanência da violência, não obstante todos os esforços que foram feitos, especialmente pelos governadores da capitania, para controlá-las nas zonas mais distantes dos centros administrativos, onde ou não havia a presença de autoridades ou a automação das mesmas era ainda maior. Outra questão foram as divergências dos ministros do rei quanto à necessidade da ocupação das áreas consideradas proibidas desde 1736. Além da presença de interesses privados dos que insistiam em mantê-las fora do alcance da população da capitania. E, finalmente, o processo da automação da burocracia, que gerava não só a iniquidade da ação das autoridades, como principalmente os reiterados conflitos de jurisdição. Não sem razão, descrevia-se a capitania em 1781 como comarcas povoadas de mineiros, negociantes e oficiais de diferentes ofícios. Além deles, roceiros e fazendeiros ocupavam-se das suas culturas e da criação de gado. Continua o autor anônimo afirmando, como já o fizera o padre Manuel da Fonseca em 1708, que os outros habitantes das minas se ocupavam cada um no seu exercício, ainda que entre estes haja muitos vadios, e pela sua vadiação chegam a ser
facinorosos e homicidas, o que poderia ser evitado se as autoridades conseguissem reprimi-los e os conservar debaixo de rigorosa sujeição. Mas esse controle não foi possível porque nas minas têm os seus habitantes a liberdade de darem de comer a todos aqueles que às horas o procuram, dando, assim, causa a muitas desordens. As tentativas de se institucionalizar politicamente os sertões da capitania de Minas Gerais. A ocupação das áreas de fronteira na capitania das Minas Gerais e A ocupação das áreas de fronteira na capitania das Minas e a sua institucionalização política nunca foram consensuais entre as autoridades metropolitanas. Os sertões foram, desde 1736, áreas proibidas e, portanto, fechadas à ocupação. A denominação foi criada pelo Bando de Adiantamento, ou seja, um decreto do governador ao regimento de minerar. Pelo bando, proibia-se lançar posses de terras situadas nas extremidades não povoadas da capitania sem a expressa licença do governador. Procurava-se, com esse decreto, evitar o extravio do ouro ao impossibilitar a abertura de novos caminhos e picadas nos matos em áreas onde inexistiam registros, passagens e a vigilância das patrulhas do mato. A legislação, ao fixar áreas proibidas, criava uma situação complicada. Estimulava os novos descobertos por meio da ação de tropas e bandeiras, mas limitava a ação dos desbravadores clandestinos. Assim, esses desbravadores não oficiais eram considerados vadios, contrabandistas ou salteadores, e a eles eram imputadas as mesmas penas que aos bandoleiros que agiam nas estradas, como aconteceu nos sertões do leste da capitania no descoberto de Macacu. A demarcação das áreas proibidas e a tentativa de controlar a constituição de territórios do mando nos sertões não surtiram resultados. Em 1766, o rei de Portugal, D. José I, atendendo às reiteradas queixas dos moradores da capitania, que chegavam à sua real presença, sobre as atrocidades que vinham sendo cometidas por escravos fugidos, forros e malfeitores em geral nos sertões, proibiu os sítios volantes, ranchos sem estabelecimento permanente e sólido, determinando que todos os indivíduos que se achassem dispersos se estabelecessem em povoações civis com mais de 50 fogos, juiz ordinário, vereadores e procurador do conselho, repartindo-se entre eles com justa proporção as terras adjacentes. Preocupava-se D. José I com a perversa convivência das pessoas de bem com os homens separados da sociedade civil e do comércio humano que exerciam o mandonismo bandoleiro nessas zonas de non-right. Tentando levar a lei aos recônditos dos sertões, ameaçava todos aqueles que não obedecessem ao disposto em sua carta régia de terem considerados salteadores de caminhos e inimigos comuns e, como tais, severamente punidos. Exceção seria feita aos roceiros que viviam em suas fazendas com criados e escravos, aos rancheiros que se achavam estabelecidos nas estradas públicas e com seus ranchos para a hospitalidade e comodidade dos viajantes, em benefício do comércio e da comunicação das gentes, e as bandeiras e tropas que, em corpo ou sociedade louvável, vão aos sertões congregados em boa união para neles fazerem novos descobrimentos. A mesma carta régia concedia autoridade aos roceiros, rancheiros e tropas de bandeira para prenderem e remeterem às cadeias públicas das comarcas todos os homens que se achassem dispersos nos caminhos e nos matos sem estabelecimento permanente e sólido. Continuava a carta, determinando que, para a melhor execução de homens tão infames e tão perniciosos, fossem observados os decretos e leis da polícia pelos ouvidores gerais das comarcas. A Carta Régia de 1766, ao estender a categoria de salteadores de caminhos e facinorosos,
Todos aqueles que não se encontrassem solidamente estabelecidos em arraiais e vilas, que não fossem roceiros ou rancheiros e que não integrassem tropas e bandeiras oficialmente reconhecidas, misturava vadios, contrabandistas, bandoleiros, o que tornava ainda mais difícil a justa aplicação da justiça. 3 anos depois, em 1769, o governador das Minas, Conde de Valadares, ordenou enviar a cada um dos comandantes dos distritos e dos capitães-mores as instruções por ele determinadas nas prisões e procedimentos contra vadios e facinorosos, de acordo com o disposto na ordem de 24 de novembro de 1734 e da Carta Régia de 26 de julho de 1766. Pela primeira instrução, tão logo as ordens fossem recebidas pelas autoridades competentes e que fosse detectada a presença de vadios ou facinorosos nos seus distritos, esses deveriam ser imediatamente presos e recolhidos à cadeia pública mais próxima, com a devida formação do auto de prisão. Seguem-se outras 10 instruções, cujo teor explicita algumas das razões que possibilitaram a formação de territórios de mando pelos homens principais e o exercício do mandonismo bandoleiro. Na quinta instrução, o governador determinava que não se formassem autos contra pessoas estabelecidas nos arraiais, nem contra aqueles que fossem bem reputados. Essa determinação foi reiterada na 8ª instrução ao isentar os poderosos do auto de prisão. Os delitos considerados passíveis de prisão eram os de morte, roubos, esperas para matar, desafios, ferimentos graves e ainda leves, se fossem cometidos à noite. Contudo, pessoas bem morigeradas, que vivem com sossego, responsáveis por delitos como esses, ainda que feitos de propósito, não deviam ser presas. Isto porque, segundo o Conde de Valadares, todas essas providências se encaminham à extirpação dos vadios e facinorosos e não à vexação de homens bons, que por caso acidental delinquiram. A 4ª instrução aponta para a iniquidade das autoridades. Fato recorrente na região das Minas é a ameaça de expulsão do corpo militar aos comandantes que formavam culpas de algumas pessoas não movidas pelo zelo da extirpação dos vadios e facinorosos, mas por paixões particulares. Advertia o Conde de Valadares aos comandantes que esse comportamento era delito, ainda mais punível que os dos vadios, porque deles se seguem péssimas consequências. As instruções do Conde de Valadares esbarraram principalmente nos sertões com a dificuldade de serem feitas as diligências, uma vez que os criminosos dificilmente eram encontrados, fugiam para as outras capitanias ou eram açoitados pelos seus patronos. A ineficácia dos termos de Carta Régia de 1766 explicita-se na carta enviada pelo Conde de Valadares a Martinho de Melo Castro em 1772, na qual afirmava que a falta de se executar a Real Carta de 22 de julho de 1766 e as leis da polícia tem dado motivo a contínuos insultos, furtos, roubos e mortes. Segundo o governador, era de se esperar tais transgressões num continente onde predominavam pretos e mulatos. Defendia o Conde de Valadares, para a devida execução da Carta Régia de 1766, a utilidade da criação em Vila Rica de uma junta na qual o governador e 2 ministros assistentes da dita vila pudessem exterminar os vadios e perturbadores do sossego público. Em 1775, nova Carta Régia enviada a Dom Antônio de Noronha mostrava preocupação em tornar mais previsível a ordem das Minas e mais frequentáveis os seus caminhos. Ordenava punir com severidade na Junta de Justiça de Vila Rica, sugerida pelo Conde de Valadares, os crimes de desobediência formal de oficiais e soldados, de deserção, de sedição, rebelião e todos os crimes de lesa majestade divina e humana, para que cresçam em virtude os bons e se apartem os maus de seus perversos costumes.
Especial atenção deveria ser conferida aos que iam contra o direito natural e a das gentes. Os homicídios voluntários, rapinas de salteadores que graçam nos caminhos e lugares ermos, infestando-os para impedirem o comércio humano. Essa determinação real previa julgamentos sumários desses crimes, observando somente os termos do direito natural, que consistiam no auto do corpo de delito, na inquirição das testemunhas e na sentença proferida sobre o dito processo verbal e sumaríssimo, presididos pelos juízes competentes. 5 dos ministros letrados de Vila Rica e adjacências, e na falta deles, quaisquer advogados de boa nota, sendo o juiz relator do ouvidor-geral, sendo relator o ouvidor-geral da comarca. No caso de demarcação diamantina, o juiz relator deveria ser sempre o intendente dos diamantes. Toda a legislação que buscava trazer o sossego aos povos parece não ter tido resultados positivos. Em 1780, ao chegar às Minas como governador, Dom Rodrigo José de Menezes encontrou os sertões nas mãos dos facinorosos, os caminhos da capitania infestados de ladrões, os homicídios multiplicados e as precaríssimas cadeias repletas de criminosos. Segundo Dom Rodrigo das Cartas Régias de 1734 a 1766 e a da criação da Junta da Justiça de Vila Rica, resultou condenarem-se à morte muitos facinorosos, atemorizar outros e gozarem estes povos do sossego, que traz consigo o pronto castigo das desordens. Contudo, no governo de Dom Antônio de Noronha, não obstante a carta régia que determinava a permanência da Junta de Justiça, as desordens recrudesceram. Afirmava Dom Rodrigo que as atrocidades não só vão continuando, mas cada vez aumentam com maior força, de maneira que tem os facinorosos perdido de tal modo o horror ao crime e adquirido a esperança de não serem castigados, que os crimes se multiplicaram e, uma vez que os facinorosos não temiam a justiça, sequer se preocupavam em fugir após cometer seus delitos. O problema residia no fato de que a Junta da Justiça não era permanente, sendo convocada de acordo com a carta régia expedida a cada governador. Nessa medida, uma vez que não fora determinada a Dom Rodrigo a convocação da junta, ele não podia tomar a iniciativa de fazê-lo. Queixava-se o governador de que os povos gemem, os crimes se repetem, e eu não posso lhe dar outro remédio mais do que o de uma infrutuosa prisão onde já não cabem os delinquentes. A preocupação de Dom Rodrigo não se restringiu ao aumento da criminalidade e à sua impunidade, mas também à necessidade de ocupação das zonas proibidas, uma vez que se tornavam necessários novos descobertos que garantissem frutos para a coroa. Em carta enviada a Martinho de Melo e Castro, Dom Rodrigo José de Menezes demonstrava sua preocupação com a existência das áreas proibidas, posição que, alguns anos mais tarde, também seria compartilhada por Melo e Castro, apesar de em outras circunstâncias. A preocupação de Dom Rodrigo fazia sentido. A criação de áreas proibidas em nada contribuía para o aumento dos novos descobertos oficiais. Argumentava o governador da capitania em sua carta que, não tivessem sido abertas novas picadas, não se teriam feito os descobertos das minas novas do Fanado, do Piracatu e muitos outros, decisivos para a fazenda de Sua Majestade. Assim, para Dom Rodrigo, o problema não era o de existir muitos ou poucos caminhos, mas sim o de se estabelecer que eles sempre acabassem em lugar fixo, onde tudo que neles transitasse pudesse ser registrado. Aliás, como já foi dito, as autoridades nunca se entenderam quanto à forma mais eficaz de se povoar o território sem perder o controle sobre seus moradores. Em 1768, Luiz Diogo Lobo da Silva, governador da capitania de Minas Gerais, escrevia ao vice-rei afirmando a utilidade dos facinorosos de primeiro escândalo e dos régulos que, de poder absoluto, se entretinham com o séquito de armas. Segundo Lobo da Silva,
se tem principiado não poucos arraiais, que devem a sua origem aos referidos fugitivos e se conservariam em país inculto e inútil, a não serem por eles descobertos, por não se animarem os ricos e estabelecidos a romperem-nos, sem se sujeitarem à calamitosa e miserável vida e riscos a que se expõem os que, obrigados do receio dos mencionados delitos, se resolverem a buscá-los. Ponto. Reticências, na verdade. Se por um lado estes régulos povoaram as paragens ermas, por outro, constituíam nelas territórios de mando, tornando-se patronos de bandos armados e mais fascinorosos, os quais as autoridades tinham de enfrentar. Conforme carta enviada pelo mestre de campo Ignácio de Correia Pamplona ao governador Cunha de Menezes, em 1785, fora-lhe ordenado em 1769 repartir as terras nos sertões do Rio das Nortes, para que todas as pessoas que fossem concorrendo ou já tivessem arranchadas e quisessem tomar suas porções de terra, eu lhes fizesse repartir conforme suas fábricas. Ordenava então o governador ao mestre de campo que, aos entrantes, não consentisse se instalassem 2 trabalhos daqueles que já estavam arranchados e lhes repartisse a terra inteirinamente. Não obstante Pamplona tivesse dado posse aos que já estavam estabelecidos das novas conquistas e repartindo interinamente as terras aos interessados, segundo as instituições que lhe haviam sido passadas, os inimigos da paz entraram a não respeitar as ordens com a indústria do juiz das sesmarias e dos letrados. Eles confirmavam que toda a concessão era nula, espalhando dessa forma por toda parte a desordem para cada um ter o que fazer e lucrar nos seus ofícios. Constata-se que a usurpação de jurisdição, já que o juiz de Sesmarias tratou de medir novamente as terras e redividi-las, beneficiando os mais poderosos em detrimento dos mais fracos, em razão dos desmandados na visão das terras, o mestre de campo Pamplona, instruído por nova portaria de Dom Rodrigo José de Menezes, acompanhado pelo piloto Miguel Afonso de Sapinheiro e pelo escrivão da Guarda-Moria, devia recolher do cartório onde estavam guardados os autos das terras minerais, aqueles relativos aos das terras de cultura, o que gerou, insuflado pelo juiz das sesmarias e alguns letrados, geral sublevação. Em março de 1781, Dom Rodrigo José de Menezes publicava um bando no qual fazia saber a todos os moradores das minas a necessidade de se recorrer a novos expedientes na busca de meios de ouro para restabelecer os interesses da Real Fazenda e o bem comum dos povos, uma vez que a maioria dos descobertos encontrava-se exaurida. Para tanto, comunicava que partiria de Vila Rica no mês de maio daquele mesmo ano, em viagem para a Serra da Mantiqueira, em seguida para a dos Arrepiados e dela a Cuieté, para averiguar a existência de ouro nessas paragens. Caso fosse constatada a presença do metal, trataria imediatamente da repartição das datas minerais de acordo com o disposto no regimento de 1702. Alertava aos interessados que levassem consigo seus escravos no ato da repartição, proibindo que os mesmos fossem retirados de lavras de outras capitanias onde já estivessem trabalhando, evitando-se assim o se fazer repartições sobre o que chamou de escravatura fantástica. Para evitar que os interessados dos novos descobertos tivessem de despender grandes quantias na compra de víveres para si e para seus escravos naquelas paragens distantes, concederia também sesmarias nas terras adjacentes que fossem adequadas à prática da agricultura. Advertia, contudo, Dom Rodrigo, que a posse de mais sesmarias do que a determinada pela legislação seria proibida e as pessoas que, por um modo intruso, tivessem formado estabelecimentos nos novos descobertos, fossem minerais ou agrícolas, não poderiam alegar sua posse para os conservar, pois a dita posse, bem longe de servir de fundamento para a conservação, é bem pelo contrário um obstáculo à concessão de sítios ocupados.
A política de Dom Rodrigo de ocupar as áreas proibidas, muito embora tivesse sua razão de ser, não resolveu os problemas políticos cruciais que afligiam os ermos da capitania das Minas. As tentativas de controle da coroa fracassaram tanto nas áreas proibidas que foram, ao longo do século XVIII, sendo ocupadas aleatória e furtivamente, quanto nos sertões onde a presença dos potentados e de seus bandos, além de toda a gama de malfeitores, gerou a criação de territórios de mando e a exacerbação da violência, como se poderá constatar nos estudos seguintes. A autonomização da burocracia e os conflitos de jurisdição. Em 1722, o então governador da capitania, Dom Lourenço de Almeida, reclamava das dificuldades de enfrentar os ministros de Sua Majestade. Afirmava ao rei que o desassossego e as revoltas que eclodiam em Minas derivaram não mais das vezes do comportamento das autoridades metropolitanas que não obedeciam porque diziam que não eram súditos dos governadores. O governador solicitava ao soberano instruções precisas sobre como proceder com os ministros, em especial nas matérias alheias à jurisdição ordinária de sentenciarem feitos. Nas palavras de Dom Lourenço de Almeida, os povos lhe requeriam que lhes acudisse a estas violências e ele não lhes podia valer. Por não ter coação nenhuma contra os ouvidores, porque no mesmo capítulo 17 do seu regimento lhes ordenava Sua Majestade que podiam emprazar para Lisboa o governador ou o capitão-mor que os quisesse prender. Como o governador nada podia fazer além de prestar contas ao rei destes desserviços, os povos padeciam e se amotinavam por desesperados, como sucedera várias vezes. Informava o governador ao soberano que, pelas vexações dos ouvidores, se têm feito todos os motins nessas minas. Na vila de Sabará, o ouvidor Luís Botelho de Queiroz havia liderado um motim contra Dom Brás Baltazar da Silveira, porque o governador queria estabelecer os quintos de Sua Majestade nas batéias, o que parece não convinha ao dito ministro. O ouvidor Martinho Vieira fora um dos principais responsáveis pelos anônimos acirrados na revolta de 1720, em Vila Rica. Outro motim ocorrera em Sabará, no governo de Dom Lourenço de Almeida, contra o ouvidor Joseph de Souza Valdes, por ele querer, por conveniências suas, fazer um estanque de carnes. O mesmo ouvidor Valdes envolveu-se em uma disputa com o seu antecessor Bernardo Pereira de Gusmão, que acabou expulso de Sabará pelo governador da capitania por entender que, estando nela, na vila poderia haver mais alguma revolução. Por enfrentar cotidianamente problemas com os ouvidores, Dom Lourenço recomendava ao rei que, por bem do serviço de Sua Majestade e quietação dos povos, não se devia consentir que, após o exercício dos seus cargos, os ministros permanecessem nas comarcas que lhes deviam ser permitido comprar bens de raiz, possuir lavras e, caso não tivessem, deveriam ser confiscadas pela Real Fazenda. Isto porque, na opinião de Dom Lourenço, por causa das ditas fazendas, resultavam tantas desordens quantas se viram naquele governo, contrárias não somente ao serviço de Sua Majestade, mas à quietação e sossego destes povos. Muito tempo depois destas declarações de Dom Lourenço, o comportamento pouco ortodoxo dos ouvidores ainda continuava. Dom Antônio Rodrigues Banha, ouvidor-geral da comarca de Cerro Frio, levantou a população de Vila do Príncipe contra o pagamento dos direitos de entrada, além de prender os responsáveis pela cobrança. Outro ouvidor dessa mesma comarca, Joaquim Manuel de Seixas Abranches, acabou preso após alguns anos de desatinos administrativos. Em dezembro de 1781, Dom Rodrigo José de Menezes escrevia 2 ofícios a Martinho de Melo e Castro, informando da péssima administração dos ministros de Sua Majestade.
na capitania das Minas. O governador colocava Melo Castro a par dos contínuos clamores em que os povos formavam repetidas queixas dos enormes despotismos com que ele, de comum acordo, os ministros se empenhavam em oprimi-los e vexá-los. Na comarca do Rio das Mortes, o ouvidor Luiz Ferreira de Araújo, com todos os seus vícios da ínfima plebe e arrogância intempestiva, rompeu em excessos muito alheios do seu ministério. O ouvidor da comarca do Rio das Mortes havia se indisposto com o intendente do Ouro, com o bispo, a quem proibia de fazer visitas pastorais, e com o guarda-mor que representara contra seus atos a rainha. Dom Rodrigo deixava clara sua irritação com os ministros ao afirmar que não aceitava uma rábula autorizado com uma vara momentânea, vir ao ultramar, ser despótico com toda uma comarca maior, algumas vezes que todo Portugal, e dizer que só o